Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAE. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAE. Agora disponíveis em todas as agências BAE. BAE. Confiança no futuro. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 220 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo prazer cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, direção de Mateus Gonçalves e na apresentação que estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje vamos ter a rubrica Por Dentro da OCPCA para falar sobre o Regulamento de Controlo de Qualidade aprovado em Assembleia Geral este ano na OCPCA. Para explicar o regulamento, convidamos o Presidente do Conselho Técnico de Auditoria, Dr. Jorge Catulo. Bom dia, Jorge Catulo, e seja muito bem-vindo a mais uma edição do Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Bom dia, Jorge Catulo. É um prazer voltar até o cá no Contas na Hora. Muito obrigada por ter aceito o convite e é uma honra tê-lo sempre por aqui e desta vez num formato diferente, porque eu passo logo à primeira questão. Pode, por favor, explicar o que é o Regulamento de Qualidade? Qual o propósito da criação deste regulamento? Antes de responder a esta questão, apraz-me dizer que foi com muito orgulho e felicito a todos os membros da Ordem a aprovação na última Assembleia Geral deste regulamento. E respondendo à sua questão e aprofundando um pouco sobre este tema, de acordo com as regras da nossa profissão, um contabilista certificado pela Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, assim como contabilista ou perito contabilista, deve, em todas as suas circunstâncias, pautar a sua conduta pessoal e profissional pelos princípios do Código de Ética e Deontologia Profissional e dos restantes normativos aplicáveis, adotando uma conduta responsável que prestigie a profissão e também o próprio profissional. Tal exige que o profissional da Ordem, nomeadamente contabilista ou perito contabilista, execute as suas funções com competência e zelo profissional, o que pressupõe planear e supervisionar a execução de qualquer serviço que seja responsável e avalie a qualidade do serviço realizado, bem como utilize os meios técnicos e humanos adequados, bem como faça, através dele, o desempenho cabal das suas funções. Assim, o contabilista, o perito contabilista, deve prestar um serviço de qualidade para com o seu cliente ou entidade empregadora, aferida como a organização e aos métodos e procedimentos de trabalho desenvolvidos pelo profissional, de acordo com as normas técnicas que a Ordem emana. Portanto, e nós temos algumas ordens técnicas que já foram emanadas e outras estão na forja também para serem publicadas e que devem ser também seguidas. Deve-se também, sobre isso, dizer que tanto os contabilistas como os peritos contabilistas já têm bases para a realização do seu trabalho, nomeadamente no caso dos peritos contabilistas, que é aquela que eu sigo mais, que devem ser aplicadas de acordo com as ISAs, que são as normas internacionais de auditoria.
E isto implica que a qualidade no exercício da profissão é um processo contínuo e não reportado a um único momento. Isto já todos sabemos e eu acho que é normal que qualquer técnico aquilo que deve fazer é continuamente prestar um serviço de qualidade e também através dos aspectos de formação, também de evolução, ir sempre melhorando a qualidade e mantendo um padrão de qualidade elevado. Com base nisso, o controle de qualidade assume um caráter orientador e proativo, devendo contribuir para a elevação dos padrões de desempenho da profissão, no contexto da salvaguarda da necessária qualidade e responsabilidade técnica, e também do respeito escrupuloso pelos princípios éticos e do cumprimento do estatuto da OCPCA. Desta forma, a verificação da qualidade respeita ao princípio da segregação de funções na intervenção de cada um dos órgãos e das estruturas da ordem, sendo executada através de uma comissão eleita, como é óbvio, deve ser eleita em Assembleia Geral, sob proposta do Conselho Diretivo, competindo também a este e sob proposta do Conselho Disciplinar, do Conselho Técnico de Auditoria e do Conselho de Contabilidade. E este controle de qualidade processa-se de acordo com um programa anual e isso é o que este regulamento, em termos gerais, tenta fazer, é dar o guião e toda a forma e seguir os passos para que exista este controlo anual daquilo que é a atividade dos profissionais desta ordem. Portanto, este programa anual é definido com base em critérios objetivos para que todos os contabilistas certificados sejam objeto de verificação pelo menos uma vez no decurso do ciclo da verificação estabelecida. O controle de qualidade terá uma base sistemática e será executada por profissionais experimentados. O que é que isto implica? Que tem que haver e vão existir um conjunto de profissionais que têm que estar inscritos na ordem, tanto de contabilistas como de peritos contabilistas, que se irão inscrever para poder serem eles as pessoas que vão fazer e executar este regulamento de controle de qualidade na verificação da qualidade dos trabalhos e das pastas de cada um dos contabilistas e dos peritos contabilistas. Os relatórios deste controle de qualidade deverão ser elaborados de acordo com um formulário que está pré-definido. E avanço já no próprio regulamento de controle de qualidade que já foi aprovado, na parte final, em anexo, já existem esses formulários para seguirem de padrão e de guião para a verificação e para a execução dos testes de controle de qualidade, tanto dos contabilistas como dos peritos contabilistas. Como é óbvio, depois de ser efetuado o controlo, há sempre lugar ao contraditório. Não deve-se haver, como é óbvio, porque podem existir más percepções quando alguém faz a sua verificação e então com isso existe sempre essa possibilidade do princípio do contraditório. As recomendações que serão acompanhadas pelos controladores devem ser sempre remetidas ao órgão competente, neste momento que deverá ser o grupo, que é a Comissão de Controle de Qualidade, que é formada e que está também definida no próprio regulamento, formada por membros do Conselho Disciplinar, do Conselho Técnico de Auditoria e do Conselho Técnico de Contabilidade. E o serviço deverá corresponder a uma padronização, portanto aquilo que se pretende é que exista alguma padronização por forma a que exista cada controlador faça as coisas de sua maneira. Portanto eles, antes de começarem a fazer e executar qualquer princípio ou qualquer teste de verificação, devem também reunir-se com a própria comissão para todos eles seguirem e terem a existir uma uniformidade relativamente ao trabalho que vai ser efetuado. Assim, Cristina, um dos objetivos que sem dúvida existe relativamente a este regulamento é assegurar que os contabilistas e empresas de contabilidade apresentem o seu trabalho com mais elevado nível de qualidade, que mantenham a confiança pública da profissão, mostrando preocupação em manter elevados padrões de qualidade no trabalho realizado. Estes objetivos são também aplicáveis tanto aos contabilistas como aos peritos contabilistas. Que razões motivaram a criação do Regulamento de Controle de Qualidade da OCPCA? Cristina, para além daquilo que eu já expliquei, e um pouco a base e o motivo pela qual estes objetivos, o âmbito e o que é que teve por trás da criação deste Regulamento de Controle de Qualidade, importa mencionar que qualquer ordem, e nomeadamente uma ordem que tem que prestar um serviço de tão elevada importância como é a dos contabilistas,
contabilistas e a dos peritos contabilistas, que, acima de tudo, tanto uma como outra têm que merecer a confiança de todos os reguladores, das entidades para a qual prestam serviços, que são os seus clientes, dos outros stakeholders, que são, nomeadamente, não só as finanças, como os reguladores que são o Banco Nacional de Angola, a CMC, a própria Ordem, a ARCEG e entidades bancárias, que são os financiadores, bem como num cenário já de entrada em bolsa de todos os investidores, é importante que exista uma confiança total por parte de todos estes mais diretos envolvidos em toda esta função e que tenham confiança no trabalho e no serviço que é prestado, tanto pelos contabilistas na execução da contabilidade e daquilo que é a prestação de contas, como dos peritos contabilistas na verificação das contas. E este regulamento de controle de qualidade versa, acima de tudo, e prestar é uma forma de verificarmos e de mostrarmos a todas estas entidades que os elevados padrões do serviço prestado tanto por contabilistas como peritos contabilistas é efetuado. Daí a importância da aplicação de um controle de qualidade, que em qualquer país do mundo que tenha uma ordem deste género, que tenha estes serviços, tal é seguido. Importa também mencionar que este regulamento de controle de qualidade vai dar essa confiança aos reguladores, que são eles que muitas vezes, se nós próprios não fizermos dentro da ordem, vai fazer com que os reguladores tenham que ser eles a executar, em vez da ordem, todo este controle de qualidade, o que pode tornar também isto mais perigoso e deixa de ser a própria ordem a comandar um pouco o destino daquilo que são os seus membros, e nós devemos numa primeira instância ser nós a proteger, e neste caso, e de uma forma também firme, quando falamos de proteger, não é branquear, não é estar a limpar ou a esconder algumas debilidades, mas devemos ser nós a defender a qualidade dos nossos profissionais, nomeadamente tanto os contabilistas como dos peritos contabilísticos, e para tal, o regulamento de controle de qualidade e a sua execução fazem todo o sentido e são algo importantíssimo para mantermos este elevado padrão de qualidade. Eu agora vou fazer a pergunta da seguinte maneira e sair um bocadinho aqui do nosso guião. A ordem terá que ter uma equipa preparada entre contabilistas e auditores que vão, de quando em vez visitar os nossos trabalhos, as empresas, os nossos departamentos de contabilidade, para analisar aquilo que nós estamos a fazer. É assim que vai funcionar? Tem que ser definido pela comissão, que não está no regulamento. Tem que ser definido por esta comissão E esta comissão é eleita na Assembleia? Poderá ser ou poderá não ser. Aquilo que nós temos, esta comissão é indicada pelo Conselho Disciplinar, que é ela que normalmente deve fazer, em conjunto com o Conselho Técnico de Auditoria e o Conselho Técnico de Contabilidade, que vão, ao fim e ao cabo, portanto, esses membros que devem fazer parte de cada um desses conselhos, devem depois nomear, e para tal deve-se abrir também o concurso, promover a aceitação e a busca de profissionais que pretendam ser controladores. Tendo em consideração a experiência e aquilo que é a candidatura daquilo que sejam os controladores, ou para contabilistas ou para peritos contabilistas, que depois terão que fazer uma entrevista perante essa comissão para mostrar que efetivamente têm competências para poderem executar este papel de controladores, são eles que, tendo em consideração o grupo de trabalhos, as empresas e as atividades que cada um dos contabilistas ou peritos contabilistas fazem, vão depois escolher pastas de trabalho ou papéis de trabalho, daquilo que sejam trabalhos que tenham sido executados, para executar todo aquele guião e todo aquele que consta no regulamento e que já está pré-definido, ok? Portanto, no anexo do regulamento de controle de qualidade está lá já um modelo daquilo que cada um deve fazer, tanto para os contabilistas como para os peritos contabilistas. Portanto, e aquilo que vão fazer é, efetivamente, desempenhar e escrever e fazer a verificação e o cumprimento daquilo que está naquele questionário nas pastas de cada um dos contabilistas ou peritos contabilísticas, por forma a verificar que eles cumpriram com aquilo que é requerido e que são as normas que devem ser seguidas na execução dos seus trabalhos. E esta equipa, quando é que tem que ser constituída? Isso é algo que deve-se começar desde já a ser constituída. É algo que tem que ser feita com o Conselho Disciplinar e em conjunto com os outros conselhos, que efetivamente já há algum atraso, mas temos que urgentemente pôr isto em ação. Então é um TPC que já está atrasado. Isso mesmo. Um trabalho para casa para ontem.
Isso mesmo, Cristina, é verdade. A experiência que o Jorge Catulo tem de outras paragens, vamos ter um momento zero? Vai ser a partir do período A que vamos então começar a fazer esta validação do controle de qualidade daquilo que os membros têm estado a fazer? Certo, vamos ter um momento zero e aquilo que vai acontecer é que, como é óbvio, se vai escolher aquilo que também deverá ser, e para criarmos aqui alguma coisa, que é, no início tem que haver um aspecto muito, mas muito didático relativamente à execução de todas estas coisas, sob pena de isto poder ser um desastre, porque os técnicos em Angola, ou grande parte deles, se calhar, não estão habituados a este género de procedimentos, e isto tem que ser muito didático numa primeira fase. Muito bem, vou tentar chegar a fazer uma analogia com uma situação muito simples e ver se pode-se fazer um enquadramento parecido para esta questão do controle de qualidade. Quando nós temos uma disciplina muito prática, no ensino médio e no ensino superior, os professores vão dando toda a teoria à volta desta disciplina, mas depois há um belo dia que começam as sessões práticas e dão um exercício que é a prática daquele sumário que era muito teórico, e aquele exercício para nós, feito pelo professor no quadro, é o guião daqui para frente. Em todo momento, quando surgir um exercício parecido, nós vamos olhar para o primeiro que o professor resolveu e tentar seguir o espaço. Podemos transportar essa analogia aqui antes de nós termos em ação a equipa que vai validar o controle de qualidade. O que é que eu quero dizer com isso, Jorge? É a OCPCA fazer relatórios modelos. Cristina, já existe. No anexo do Regulamento de Controle de Qualidade, já existe o questionário modelo que é para ser seguido. Ou seja, qualquer profissional, um técnico de contabilidade ou um perito contabilista, neste momento que já está sujeito a uma verificação, ele, quando está a realizar o seu trabalho, deveria já ter preocupação, pelo menos, de perceber se tudo aquilo que está a deixar documentado e a forma como está a fazer cumpre com aquilo que é o que está no guião do Regulamento de Controle de Qualidade. Porque se não o fizer, nem der provas que tal é feito, tem uma lacuna. Portanto, é tão simples como isso, Cristina. No anexo do Regulamento de Controle de Qualidade já estão lá as questões e o questionário daquilo que o controlador vai ver. Ou seja, qualquer profissional devia desde já começar a preparar-se e ir olhando para aquele questionário e ver é isto que me vão perguntar. Eu, quando estou a executar o meu trabalho, tenho que mostrar e ter já provado que isto aconteceu. E o Jorge pode, por favor, detalhar aqui o que é que diz esse questionário? Pode-nos dizer assim ponto a ponto? O questionário é muito exaustivo, mas eu posso aqui tirar assim pontos mais importantes, por favor. Muito importante. Olha, o questionário começa com aquilo que eu faço mesmo aqui um alerta e que todos deveriam começar desde já, e atendendo a isto, e a todos os profissionais deviam começar, se calhar, a imprimir o Regulamento de Controle de Qualidade que está no site da Ordem e ir à parte do anexo onde isto consta e que está lá tanto a parte do controle de qualidade para os contabilistas como para os peritos contabilistas. Mas eu vou dar aqui um bocadinho daquilo que acontece no guia. Portanto, isto começa com a identificação do técnico que vai ser envolvido, portanto, o nome, o contabilista, o telemóvel, todos os dados que eles tenham, a província, a morada. Depois, o modo de exercício em que ele presta a sua atividade, se em termos de exclusividade, se até através de conta própria, em termos individuais ou através de uma sociedade de contabilistas, se é um empregado de uma própria empresa. Portanto, isto tudo pode servir para as coisas. Depois, no caso dele exercer a atividade para qualquer empresa, portanto, também há a definição de onde é que ele exerce, portanto, a firma onde ele está a exercer, os seus dados pessoais, portanto, a data de inscrição no CPCA, se efetivamente qual é que é a relação que ele tem e se a parte da contratualização que ele tem, nomeadamente no que se refere à parte dos seus clientes e dos contratos que tem, porque normalmente qualquer contabilista e qualquer perito contabilista deverá reduzir a escrita e ter contratualizada a sua relação com o seu cliente. No caso de ser externo e de ser uma empresa de contabilidade, ou no caso de ser empregado, como é óbvio, por si só e sendo empregado de uma empresa onde ele exerce com função de contabilista, já está como tal contratualizado. Depois, o que é que aparece? São os indicadores de atividade, isto até acaba por ser o controle horizontal sobre aquilo que
que é o que ele faz, que número de clientes, quais são os clientes que ele tem, a dimensão dos clientes, que isto para termos uma característica e para percebermos se ele, se for um contabilista em nome individual, tenha uma infinidade de clientes que não consegue perceber, que poderá ter, como é óbvio, um problema de qualidade, porque se for uma pessoa só, que não tem suporte, que presta serviço de contabilidade a um sem número de empresas com uma dimensão brutal, logo por aí já pode ser um alerta para algumas questões e ao nível de controle de qualidade. Depois vai haver uma escolha para cada um deles e ele vai dizer quais são os seus clientes e vai-se definir um pouco quais são o tipo de clientes que ele tem. Portanto, o NIF, o CAI, o ano que deve, os rendimentos que aquele cliente tem, para haver aqui uma especificação. Também a faturação que o contabilista tem relativamente às suas empresas, algo que há algumas informações sobre tal. Portanto, isto é para se perceber e haver uma característica da atividade do contabilista. Depois temos aqui os meios envolvidos que o próprio contabilista utiliza, não é? Se tem mais pessoas a trabalhar com ele ou não, quantos é que são os licenciados, se são apenas pessoas com bacharelato ou não, se têm curso médio ou são outros, isto para quê? Para se perceber o tipo de apoio que o contabilista tem ou não tem na execução daquele trabalho. Portanto, e isto é muito importante. E dizer também um pouco sobre a experiência e a formação que tanto o contabilista como a sua equipa poderão ter. Portanto, este é outro dos dados que normalmente que é pedido para ver se há aqui cumprimento e se a sua equipa respeita e se tem as condições para poder, na realidade, em termos de base, prestar o seu trabalho. Da parte do contabilista, é também só algumas das questões que são aqui, que aparecem no guia, é quantas formações é que frequentou durante o ano, e no ano anterior e nos 2 últimos anos, que tipo de formações é que são efetuadas, se são aquelas que são dadas pelo CPCA ou se são outras e ele aí vai ter que executar e dar provas de tal para que possamos ver que são equiparáveis àquelas que o CPCA pode dar, e também os meios de atualização e documentação que o contabilista utiliza, se utiliza informação técnica ou não, com frequência, com muito raramente, e como é óbvio é inquérito e ele vai ter que mostrar e dar exemplos daquilo que efetivamente faz. Perguntar se dispõe de biblioteca técnica ou aquilo que ele utiliza normalmente para se atualizar para relativamente a temas técnicos ou temas ligados à execução do seu trabalho e mostrar também o que é que ele utiliza. Portanto, isto tem que ser visto pelo controlador. Perante o técnico que está a ser avaliado e controlado, ele tem que mostrar que tipo de biblioteca, nomeadamente revistas técnicas ou o que quer que seja, que ele utiliza para suportar e para se atualizar. Depois temos aqui, que é outra situação, que é, vai-se fazer uma escolha de um cliente específico, para verificar a pasta de trabalho, portanto, a identificação do cliente, é verificado se existe mesmo um contrato por escrito ou não, se é um investimento estrangeiro ou não, ver se o contabilista dispôs da escritura de constituição daquele cliente, porque se ele não tem, efetivamente ele não conseguiu fazer o seu trabalho nem executar, porque ele tem que perceber se uma empresa tem que ter escritura de constituição e que é essas peças de base que devem ter, se há uma declaração de início de atividade, se há declarações de alterações de atividade, se tem o registro atualizado da Conservatória do Registro Comercial, portanto isto deve constar na pasta de cada um dos processos, se o responsável, quem é que é o registro do organismo regulador da atividade, quem é que é o responsável pelo processamento de salários, se tem o artigo 44 do Estatuto da Ordem atualizado e o 69 também cumprido. E depois há aqui outro ponto que é a verificação contabilística e fiscal do cliente escolhido. Nomeadamente, vai-se começar a ver se se utiliza uma contabilidade de custos ou de gestão, se existe um relatório técnico conforme o decreto 8201, qual foi o último mês que foi tratado contabilisticamente, se existem reconciliações bancárias que são efetuadas ou não relativamente às contas desse próprio cliente, se ele faz e deve ser verificado se há reconciliações bancárias ou não, se há balancetes emitidos e quando é que foi o último, para vermos que efetivamente ele tem isto normalmente efetuado e atualizado e em dia, se existem extratos de conta corrente diários ou documentos do ano, para se perceber da qualidade e da tempestividade também na realização dos trabalhos. Depois, obter os 3 últimos documentos de arrecadação de receitas,
referentes a impostos de selo, a IVA, para perceber se isto está a ser executado dentro do tempo ou não, nomeadamente no que toca depois às retenções, tanto de IRT, de IPU, se for aplicável, ou da contribuição industrial, se efetuou os pagamentos antecipados dentro do prazo relativamente aos impostos, pagamentos de segurança social ou não, se foi acompanhado. Cristina, está aqui um sem número de coisas que estão neste guião e que eu estou aqui a verificar. Por exemplo, na parte de verificação documental, suporte de papel ou digital, se há o comprovativo de entrega do modelo 1 do grupo A, se há o comprovativo de entrega do dossiê relatório técnico de cada uma, se existe balanço, demonstração de resultados, se existe um anexo às demonstrações financeiras, se existe um relatório de gestão, se existe uma ata de aprovação de contas da última, as contas foram aprovadas, se existe também da parte do relatório do perito contabilista quando tal é requerido, ou do Conselho Fiscal também quando tal é requerido. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que deve-se seguir para ver se tal foi seguido ou não foi seguido, Cristina. E isto na parte do contabilista é uma coisa que é muito importante e que deve ser efetuado. Por cada uma das contas é confirmadas e existe também depois tudo isto por contas. Por exemplo, no caso dos bancos de depósitos bancários é confirmar com o cliente a composição do saldo de caixa, se elaborou as reconciliações bancárias, se comparou os saldos do ano com os do ano anterior para ver que não há ali nada do outro mundo que lhe suscite qualquer questão para ter o aspecto crítico e verificar se não há qualquer erro nas contas, se acedeu aos planos financeiros de remuneração de depósitos para verificar se a periodificação dos juros estão certos e se estão calculados, se fez a atualização cambial utilizando taxas de câmbio atualizadas, se confirmou valores no cofre, caso tal seja execuível, ou se caso tal seja aplicável, e se os depósitos bancários estão dentro daquilo que é coisa. Para títulos negociáveis também existe aqui um conjunto de outros procedimentos que devem ser efetuados. Para análise de clientes, por exemplo, como exemplo, se confirmou, atualizou o mapa de clientes, títulos a receber, se confirmou a regularidade, os saldos atípicos de clientes, há lá saldos que não façam sentido e contra a natura, se verificou a antiguidade dos saldos para eventuais provisões, imparidades que tenham de ser efetuadas, tendo em vista a realização dos clientes, procedeu a análise de provisões com base na antiguidade dos saldos, se fez atualização cambial caso aquelas contas a receber estejam expressas em moeda estrangeira, e para cada uma das rúbricas do balanço estão aqui um conjunto de questões para verificar se o contabilista fez isto e se efetivamente deixou evidência para que as coisas estejam como tal. Nas contas dos fornecedores, nas contas dos Estados também, com a parte dos empréstimos, se comparou-os com os saldos do ano anterior, se verificou que os empréstimos batem com os tratos bancários e se há uma periodificação também dos juros para perceber se os mesmos estão registados nos acréscimos. Cristina, este é um dos exemplos, mas isto está tudo detalhado neste no anexo do regulamento do controle de qualidade. Eu ao ouvir o Jorge a desfilar ponto a ponto com relação a essas exigências todas, esta relação toda só vem dar força e vem dar assim uma tranquilidade tão grande para nós que somos formadores do EAC, porque quase que é a nossa ladainha tocar nesses pontos todos. Transmitir aos novatos que a profissão é muito séria, exige muita disciplina, atenção a isso, atenção àquilo, e felizmente isso vai funcionar mais ou menos conforme o Banco Nacional de Angola é o regulador do setor financeiro. Todos os bancos reportam ao Banco Nacional de Angola. Aqui vai ser mais ou menos assim, a OCPCA é o regulador dos contabilistas e tem que saber o que os contabilistas andam a fazer no mercado, certo, Jorge? É verdade. E por fim, só para dizer, nomeadamente no que toca aqui aos contabilistas, depois o que é que aparece? Aparece logo aqui também o questionário, em que uma das coisas é indicadores da atividade, que é a relação entre o número de clientes e a sua dimensão, se é excelente, se é boa, portanto o controlador vai fazer um pouco sobre isso, tendo em consideração todos aqueles questionários que ele teve que verificar por forma a suportar que aquilo foi executado, e é aquilo que eu digo que é e que deve ser cada profissional, por forma a assegurar, e isto tem a ver com não só com a sua profissão, porque cada um deve ser muito cioso da sua profissão e executar da melhor forma e com qualidade, só assim está a cumprir
com aquilo que são os seus deveres, e esta aqui é uma boa ajuda para poder ele fazer também as coisas. E nomeadamente nesta parte da ficha de conclusões são perguntas sobre os indicadores da atividade, sobre os meios humanos envolvidos, se ele tem, se não tem, se tem qualificações, se deixam de ter, a parte da organização do próprio contabilista ou da firma de contabilidade, isto na parte transversal, a atualização profissional. E na parte mais já da verificação do dossiê é se ele, por exemplo, tem um controle sobre toda a documentação e registros comerciais, se tem atualizado o procedimento que está previsto nos estatutos da Ordem, se cumpriu com todos os seus deveres recíprocos de contabilistas, nomeadamente na execução das suas tarefas, que é daquelas conta a conta que deviam ser efetuadas, e o controlador vai avaliar um pouco, tentar dar, desde excelente a muito boa, a boa, razoável, fraca ou medíocre ou má, tentar dizer como é que cada um dos técnicos se portou relativamente ao controle que foi efetuado. Como é óbvio, situações que entrem para baixo do razoável, sejam fracos, medíocres ou más, têm que ser analisados, verificados, e os técnicos que cumpram com este género de coisas vão ter que ser novamente revistos e com uma periodicidade maior até melhorarem as coisas. E apraz dizer que, como é óbvio, temos de ser didáticos, mas vendo uma sequencialidade de más avaliações, e como é óbvio só compete ao Conselho Disciplinar, mas aquilo que deverá fazer é que uma pessoa destas que não executa de forma cabal, que não cumpre com os seus deveres, aquilo que deverá ser efetuado pela Ordem é chegar-se à conclusão que essa pessoa representa mal a sua classe, sem dúvida, e é alguém que, não representando a sua classe, não pode ter o título ou de perito, de contabilista ou de contabilista. O pior que pode acontecer. Estamos a 30 minutos de conversa. Eu vou chamar o nosso intervalo e voltamos para continuar. E logo que nós regressar do intervalo, tem uma questão bem pertinente que eu quero ouvir. O que é que o Jorge tem para este grupo de profissionais? Caro ouvinte, é a edição 220 do Contas na Hora. Eu tenho em estúdio o Dr. Jorge Catulo, ele que é o presidente do Conselho Técnico de Auditoria, está cá a apresentar o regulamento do controle de qualidade da OCPCA, aprovado na última Assembleia. Temos novidades para a profissão. Agora é que vamos estar todos na linha e todos temos que falar a mesma linguagem. É o que este regulamento, entre outras palavras, vem dizer. É um momento de intervalo e voltamos já para continuar a conversa com Jorge Catulo. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAE. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAE. Agora disponíveis em todas as agências BAE. BAE, confiança no futuro. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Aula. Caro ouvinte, é a edição 220 do Contas na Hora. Eu tenho em estúdio o Dr. Jorge Catulo, ele que é presidente do Conselho Técnico de Auditoria. Estamos aqui a desfilar pelo regulamento de controle de qualidade da OCPCA. É só aquele documento que vai permitir com que os nossos trabalhos sejam fiscalizados pela própria OCPCA, para garantir que cada um de nós, enquanto membro, não esteja a andar em contramão. Temos todos que falar a mesma linguagem, apresentar trabalhos de qualidade, não queremos quantidade, mas sim quantidade, sim, mas a qualidade tem que estar ali na mesma linha, paralela, uma da outra. Jorge, eu deixei aqui uma coisa no ar e eu vou voltar a isso. E eu acho que o Jorge também já ouviu falar nisso. É muito comum entre nós, membros, ouvirmos esse tipo de conversa, que há membros do CPCA que são efetivos, membros, mas não trabalham diretamente em contabilidade. Estão a fazer outras coisas, mas têm o número de membros do CPCA. E no final do exercício, quando chega o momento de relatório e contas, abril e maio, apenas aparecem a assinar as contas. Como é que esse controle de qualidade vai seguir esses membros?
Cristina, vai porque qualquer membro que efetivamente esteja ativo na ordem vai ser sujeito e dentro de uma periodicidade, e temos que fazer que todos os membros tenham que ser dentro de uma periodicidade de 2 ou 3 anos, tenham que ser em cada período de 3 anos, cada membro deveria ser revisto. Como é óbvio, se eles são pessoas ativas e são membros ativos da ordem e se assinam efetivamente contas, vão ser revistos. Pois e quando acabam por ser revistos e assinam as contas, que assinam e não fazem, não são eles. Assinam ou não fazem, portanto são pessoas que não vão conseguir suportar, quando forem controlados, não vão ter provas para mostrar de que conseguiram executar os trabalhos de acordo com este guião e com aquilo que está previsto pelo controlador realizar. E o que é que acontece? Desde que alguém que não tenha a mínima prova, quer dizer que não executou o seu trabalho. Neste controle de qualidade, não era a altura de também começar-se a exigir, e volta e meia o Sr. Rui Santos vai abordando isso, e porque acho que o site da OCPCA, nós quando entramos para ver o número de horas de formação, aparece lá as horas de formação que já andamos a fazer, mas isso não se implementa isso, não há nenhuma obrigatoriedade. Não será agora pertinente que cada um de nós, enquanto membro, ter horas de formações obrigatórias anualmente? Sim, Cristina, aliás, deveria ser, porque isto é uma das perguntas que também está aqui no controle, e isso tem a ver com a qualidade e com as recomendações que são dadas a cada um dos técnicos, e deveria de haver, efetivamente, os membros para estarem atualizados. Isso surge, como é óbvio, qualquer profissional para estar atualizado tem que ter formação, senão não demonstra também que teve atualização profissional. E é obrigatório, se nós vimos por todas as outras ordens que existem, todos os outros países, existe uma obrigatoriedade de pelo menos 2 em 3 anos de haver um número mínimo de horas de formação que os técnicos, e nomeadamente que os profissionais, ou contabilistas, ou peritos contabilistas, tenham que demonstrar que tenham tido para a atualização dos seus conhecimentos. Deveria existir essa obrigatoriedade. Ela deveria existir ou através da ordem, ou através de qualquer outro mecanismo complementar que exista. Sim, não tem que necessariamente fazerem só pela ordem, podem fazer por outras instituições de formação profissional, que há muito. Desde que as mesmas sejam depois vistas e que a ordem entenda que aquele tipo de formação se equipara. Pois é, pronto, e assim vamos comatar essa lacuna e não teremos reclamações do género, mas a ordem também não dá formação da linha A nem da linha B, então vamos todos começar a fazer formações para estarmos atualizados e assim estamos preparados para começar a elaborar documentos de qualidade, para quando chegar o momento deste controle de qualidade nós não estamos assustados e muito preocupados com aquilo que andamos a fazer erradamente. Jorge, quais são as vantagens e benefícios deste regulamento para a Ordem enquanto instituição e para cada um dos seus membros em particular? Cristina, as vantagens e benefícios deste regulamento para a Ordem, como é óbvio, a Ordem, eu acho que antes do controle é proteger o bom nome e esta atividade. É a principal função desta Ordem, é proteger a nossa atividade, tanto dos contabilistas como dos peritos contabilistas. A proteção desta atividade e também com isso a proteção de todos os profissionais desta atividade tem a ver com o cumprimento por parte dos profissionais com aquilo que é o objeto da sua atividade, para os contabilistas e dos peritos contabilistas. E o Regulamento de Controle de Qualidade, aquilo que vem a fazer, ao fim e ao cabo, acaba por ser verificar que os profissionais que fazem parte desta atividade cumprem com os seus deveres e obrigações. É como que, Cristina, quando se vai e quando se acaba e se está a estudar, o exemplo final é como se fosse um exame para verificar se as pessoas sabem. Aqui é um pouco verificar que as pessoas na execução do seu trabalho, e que vai ser verificado de forma escolhida para cada um dos técnicos com um determinado trabalho, que ele executou de forma escrupulosa e com zelo aquilo para o qual foi comprometido. Eu, quando comecei na profissão, Jorge, a minha preocupação depois de apresentar o relatório à Direção Nacional dos Impostos, na época da Direção Nacional dos Impostos, não existia a AGT, a minha preocupação sempre foi, será que eu calculei todos os impostos, está em conformidade, ou daqui a uns anos a Direção Nacional dos Impostos vai notificar a empresa e eu vou ter problemas? E se eu fizesse já uma carta dirigida ao Diretor Nacional dos Impostos a solicitar uma fiscalização antecipada? Isso é possível? Não
é possível. Esta era a minha preocupação. E quando fosse a uma repartição fiscal dizia, menina, tem mesmo que esperar quando chegar à altura. Então, isso agora fica resolvido porque vamos ter uma OCPCA muito ativa a passar em revisão o que nós andamos a fazer sem que ficamos à espera, por exemplo, que a AGT notifique para a área fiscal depois de 4, 5 anos, uma vez que este processo de controle de qualidade também passa para o setor fiscal. É verdade. E esta é uma defesa, porque é como eu disse logo no início, que é uma defesa para todos os profissionais, não é? Porque se a ordem e este controle de qualidade for executado e os técnicos sabendo que tal pode acontecer, isto também tem um caráter preventivo, porque sabendo que podem ser verificados, vão melhorar com certeza a sua performance. E isto por si só já é algo dissuasor de alguém que não queira fazer o seu trabalho, porque aquilo que pode acontecer e de se não fizer, se não suportar e depois desistirem, aquilo que se entender, e que eu não posso estar aqui porque vai ser da incumbência do Conselho Disciplinar e do Conselho Diretivo fazer e daquilo que se entender como razoável, que pode levar à expulsão da ordem. Pois ainda temos este lado. E no outro dia já ouvimos falar nisso, há muita gente a reclamar isso. Jorge sabe que existe o EAC e os técnicos dos estagiários do EAC têm um número e há muitos deles já assinarem contas. Como é que a ordem, esse controle de qualidade, vai tratar desse tema? É que essas contas assinadas por um estagiário, à partida, se já foi entregue à AGT, não vale, porque ele não é membro efetivo para assinar contas. Este controle de qualidade traz alguma coisa para salvaguardar situações do género? Cristina, eu aqui é tal coisa, o controle de qualidade teoricamente não pode, porque nós não vamos capturar esse tipo de situações, nós vamos fazer a captura pelas pessoas que estão já e que estão habilitadas dentro da ordem. Aquilo que deverá existir, mas aqui tem a ver com outro mecanismo, e que aí parte, não só, e aqui deveria de haver, e eu acho que é um dos mecanismos que tem que existir, de uma das maiores, se calhar a maior comunicação entre a ordem e a própria AGT, e também mostrar isto às empresas, é que a AGT, teoricamente, e um dos comprometimentos é que quem pode assinar as contas seja alguém que esteja credenciado para tal. Se uma empresa apresentar umas contas assinada por alguém que não esteja credenciado, não é a ordem que vai aplicar uma multa à empresa. Ao técnico, neste caso não é técnico, porque ele não está credenciado, não é contabilista da ordem, ou à pessoa que assinou as contas de forma indevida. Quem deverá fazê-lo será a AGT, porque é de lei e é obrigatório que as contas sejam assinadas por um técnico da AGT. Portanto, devia ser a AGT, neste caso, aplicar uma multa à empresa porque não cumpriu com uma das regras básicas, que é ter contratado alguém que esteja devidamente credenciado para assinar as contas. É a mesma coisa, portanto, a ordem não pode fazer porque não tem essa capacidade de estar a aplicar uma multa a uma empresa que não cumpriu com isto. Pode denunciar, sem dúvida, mas quem é que deve fazer ser feita essa denúncia e quem é que pode aplicar essa penalização? É a AGT. Pois, porque aqui em Bolsa... O mesmo se passa com os peritos contabilistas, que há empresas que têm a obrigação de terem peritos contabilistas pela sua dimensão, pela sua tipificidade, e está previsto no próprio Código Comercial. E deveria também ser obrigatório por parte da AGT essa verificação, porque as empresas até no próprio interesse da AGT, porque tendo alguém que não é competente e que não está credenciado, implica que é alguém que está fora do domínio desta ordem, portanto da ordem que é quem pode credenciar, e isso também dá uma menor própria segurança à própria AGT sobre aquilo que está a receber, das contas que está a receber. Portanto, seria também do interesse da própria AGT ter efetivamente essa exigência das contas que recebe. Pois é, maior exigência, maior controle, não basta só receber, tem que garantir que o que está a receber está em conformidade e a seguir todos os procedimentos para trás, incluindo aqui o que se exige em sede da OCPCA e em sede do PGC. Agora, Jorge, eu ia pedir, de todos os pontos que mencionou na primeira parte, tem mais alguma coisa que acha muito importante e queira deixar aqui em destaque? Cristina, este regulamento de controle de qualidade tem o âmbito, os objetivos, tem o âmbito do controle de qualidade, a aferição do controle de qualidade, das equipas, as competências, está aqui a própria definição de qual é a composição e como é que é a nomeação e funcionamento dos órgãos, as competências, os deveres também dos membros da Comissão de Controle de Qualidade, as equipas de controle, como é que é efetuado o tal recrutamento, que é com base na experiência, habilitações académicos e análise curricular,
os direitos das equipas, como é que é feito todo o processo, como é que é feita a seleção também das pessoas, a metodologia que devem seguir, nomeadamente que é através do tal cumprimento do anexo que eu tive já a oportunidade de ter passado, ok, que é o próprios formulários e relatórios também que consta, a ficha de verificação. É um pouco isto, e isto aplica-se não só para a parte dos contabilistas, como para a parte dos peritos contabilistas. Eu vou querer que o Jorge deixe aqui recomendações à Ordem e aos membros para a melhor aplicação deste regulamento e que desafios o regulamento coloca daqui para frente. Ou seja, é um regulamento que já está em vigor, entretanto. Sim, é um regulamento que já está em vigor. Em primeiro lugar, vou se calhar para a parte dos profissionais, que é, e tal como foi o meu alerta inicial, que devem desde já, todos e sem exceção, olhar para este regulamento e nomeadamente para os anexos, que é aquilo, cada profissional está sujeito a esta verificação. Ou seja, isto é a mesma coisa que andarmos, e vou dar outro exemplo, que é qualquer pessoa que conduz pode estar sujeita a uma verificação por parte de um autostop, correto, Cristina? Correto. Mostrar um conjunto de coisas, que é a carta de condução, verificação do conjunto de coisas relativamente ao carro, podem verificar tudo, fazer uma série de coisas. Qualquer pessoa que esteja, e o similar é qualquer pessoa que esteja nesta profissão, é como se estivesse a conduzir, fazer o exercício de condução, e estando habilitado para tal, e aquilo que vai acontecer é que existe neste regulamento, e nomeadamente do anexo, seja para o contabilista ou perito contabilista, vai fazer um conjunto de perguntas e verificar se ele cumpriu relativamente ao seu trabalho aquilo que está lá escrito. E é importante que ele, de antemão e de forma consciente, quando está a fazê-lo, passe já o exercício de ver se está a cumprir ou não. Comece já a melhorar os seus procedimentos, para que, quando for sujeito à verificação, que consiga demonstrar que efetivamente está a cumprir com aquilo que é requerido. Porque o que pode acontecer é, se quando for mandado parar, for verificado no exercício da sua profissão se está a cumprir com aquilo que é necessário, com as obrigações e deveres da sua profissão, e se vir que não cumpre, que não tem meios de prova, e passado a parte da recomendação, porque qualquer pessoa que não cumpra um ano, essas pessoas vão ser novamente seguidas, porque vai-se perseguir para ver se essas pessoas efetivamente melhoraram. Portanto, não pense, aconteceu-me isto, já não vou ser mais verificado. Não. Qualquer pessoa que não cumpra no ano a seguir, seguramente vai ser verificado, para ver se efetivamente ela mudou o seu procedimento e se melhorou. E se tal não acontecer, então estamos a falar de situações extremamente graves que podem levar, no tal cúmulo, alguém que, depois de ter sido avisado sobre algo que é o dever e o cumprimento de algo bastante sério, que é o cumprimento desta profissão, porque estamos a falar de estação de contas, de empresas que podem levar e que têm a ver com muitos stakeholders, desde a parte financeira, aos próprios empregados, aos investidores, ou quer que seja, e que estejam, entre aspas, a brincar com os seus deveres, levar à exclusão de poder exercer a sua atividade e, como tal, ser-lhe retirado o título ou de contabilista ou de perito contabilista. Isto do ponto de vista dos técnicos, que é o mais importante, e é este alerta que é importante até ver este compasso de espera no momento inicial para que as pessoas se preparem. Esta entrevista é boa para dar este alerta também, porque vai caber brevemente também da parte da Ordem começar a organizar-se para começar a fazer essa verificação. E deve também fazer isso. Isto para quê? Para mostrar que é efetiva e mostrar também perante os outros reguladores que não precisam de ser eles a estar-se a imiscuir na nossa profissão, porque nós podemos também ajudar bastante e fazê-lo e poder controlar e monitorizar o exercício da profissão e dos deveres e obrigações dos nossos técnicos e da nossa profissão, porque é um dever desta hora. Não basta certificar, tem que certificar e controlar o que é que os membros certificados estão a fazer no mercado e ter este controle tranquilamente. Isso vai obrigar que anualmente a OCPCA emita um relatório sobre este trabalho efetuado e que fique divulgado. O que deveria acontecer, cada um, por exemplo, nomeadamente do Conselho Disciplinar ou deste membro do Conselho, na atividade da própria Ordem, o Conselho Diretivo, quando fizer a prestação de contas anual, devia ter num dos pontos também qual foi o exercício do controle de qualidade, porque esta é uma das partes importantes, que é a verificação do controle de qualidade e dar um pouco a noção a todos os membros da Ordem qual foi o resultado do trabalho. Devia constar dos pontos de prestação de contas e da atividade anual da direção e da Ordem.
Muito bem. Jorge Catulo, o que é que a Ordem deve fazer para começar a implementar já este controle de qualidade que já está aprovado, entretanto? Efetivamente é começar desde já a delinear os próximos passos e qual é que vai ser a estratégia e começar já a montar todo o esquema para se começar a fazer esta verificação. É óbvio que isto requer tempo, isto também depois vai requerer um conjunto de outras coisas, que é a parte remuneratória da parte dos controladores. E tudo isto também vem com base noutra coisa, que é o financiamento de todas estas atividades que efetivamente deverão sair e para proteção deverão ser através da própria Ordem, e algo que eu advogo bastante, que é do cumprimento escrupuloso de todos os profissionais desta Ordem no pagamento das suas cotas. Pois é, porque são as cotas que depois vai permitir pagar estes controladores também. Anual. Os controladores vão precisar de ser remunerados. Temos aqui, a Ordem está com muito trabalho. Para ontem começar a acontecer, que é para nós começarmos a nos organizar, e daqui então fica mesmo a grande recomendação, não é, Jorge? Irmos atrás do anexo do regulamento de qualidade e começarmos já a fazer alguma coisa, algum exercício, sem esperar que chegue a nossa vez de ser fiscalizado. É uma checklist dos processos e procedimentos, controlar direitinho. Se tiver a faltar uma outra coisa, quando acontecer o momento do controle de qualidade, já leva-te alerta, mas chegar o momento da equipa de controle de qualidade e nós não temos nada, estamos muito distante daquilo que o regulamento já diz que tem que ser feito, é preocupante. Jorge Catulo, não sei se não vai ser oportuno voltar a ter o Jorge no outro fórum da OCPCA, que é às quartas na Ordem, mas já esteve nas quartas da Ordem. Poderá ser, já estive. Esteve nas quartas da Ordem. Podemos marcar uma nova conversa para falar deste tema que é muito importante. É muito importante e nunca é demais. E mais um fórum mais interativo também. Sim, porque aí os membros vão fazendo muitas perguntas e o Jorge está disponível, que é para estar a responder. Eu vou falar com a equipa de quartas na Ordem, o Ferreirinha, a doutora Rosa, que é para agendarem sim a presença do doutor Jorge Catulo para durante 2 horas. O desafio, porque podíamos meter, para além de estar eu com o Conselho Técnico de Auditoria, também se chamar o Presidente do Conselho Disciplinar e do Conselho Técnico de Contabilidade, não é? Eu, enquanto Conselho Técnico de Auditoria para os peritos, embora tenha sido uma das pessoas que também esteve à frente da criação deste regulamento, da sua promoção, mas os 3 órgãos que efetivamente vão fazer a gestão disto é o Conselho Disciplinar, o Conselho Técnico de Auditoria e o Conselho Técnico de Contabilidade. Fica aqui agendado e eu vou falar com eles, sim senhora, para termos aqui, e de preferência os presidentes, no caso seria o Dr. Jorge Catulo, o Dr. Capela Tepa e o Dr. Joel do Conselho Técnico Disciplinar, que é para estarem nas quartas na Ordem durante 2 horas, só para voltarmos a falar deste documento que é muito, muito importante para a vida dos membros. Aqueles relatórios que às vezes só encontramos um balancete de 2 páginas sem mais nada e depois o modelo 1 agrafado. Era uma vez, não é, Jorge? Certo, é verdade. Não faz sentido. Então vai ser muito interessante a Ordem começar a controlar o que é que nós membros andamos a fazer. Estamos a fazer com qualidade, não estamos. Isso de fazer só despachar porque querem ganhar dinheiro, esqueçam isso. Vem aí o regulamento de controle de qualidade que já está aí, falta passar para a prática e quando chegar o momento é que vamos então se calhar levar um susto, se não formos já fazer esse trabalho de casa. Sim, mas eu também digo que eu acho que as pessoas devem efetivamente fazer o trabalho de casa, não se devem assustar, porque, como disse, também temos de ser didáticos numa primeira fase, e este é o objetivo, porque não é um objetivo fazer um terremoto, nem isto ser já demolidor, que eu tenho quase a certeza que se aplicássemos de forma estrita tudo isto, poderia ser muito mau, ok? E daí temos de ser muito didáticos numa primeira fase. Isso também vai ajudar muita coisa, vai ajudar a melhorar muita coisa, e deixamos de estar a ter problemas com a Administração Geral Tributária, mais controle, mais disciplina, mais rigor em certos processos e procedimentos, e ainda bem. Jorge Catulo, continuação de boa semana laboral e contamos consigo numa próxima oportunidade. Muito obrigado, Cristina. E muito bom dia a todos os ouvintes e obrigado pela oportunidade também. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade de sempre de estar cá no estúdio da LAC, propriamente no Contas na Hora, para deixar aqui mais uma contribuição para os nossos membros e não só. Caro ouvinte, desde a semana passada tenho estado a deixar aqui o contacto do grupo WhatsApp dos ouvintes Contas na Hora, e que se quiser fazer parte do grupo WhatsApp dos ouvintes, eu contacto para enviar o 925-612-544, 925-612-544.
544. É o contacto que podem enviar os vossos contactos para serem adicionados ao grupo WhatsApp dos ouvintes Contas na Hora. Já somos muitos lá e andamos a conversar de quando em vez e ainda bem. Queremos nos juntar todos para mais conversa fora desse espaço que é de 1 hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAE. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAE. Agora disponíveis em todas as agências BAE. BAE. Confiança no futuro. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. E assim, caro ouvinte, chegamos ao fim de mais uma edição. É a edição 220 do Contas na Hora. Já sabe, doravante, a hora 11 é a hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCS Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, direção de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.